Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Eu não sei como foi o dia anterior, não sei como foi a noite anterior e nem sei como foi a madrugada. Ou até esse horário, o dia, o momento que esse vídeo vai chegar ao teu alcance, eu não sei como tem sido. Eu não sei como tem sido a tua vida, os teus planos, o que tem arruinado os teus pensamentos, arruinado aquilo que outrora você tinha o controle, você tinha o poder. Muitas são as vezes que Deus fala algo ao nosso coração. E devido a tantos acontecimentos, parece que Deus desistiu de nós. Parece que entendemos tudo errado. Outrora Deus disse que algo era nosso, que o que era nosso não ficaria no território do inimigo, e quando a gente olha para a realidade, não parece nada disso. Eu vim dizer para você que Deus não te deu um espírito de temor. Eu vim dizer para você que Deus não te colocou nesta família, nesse ministério, neste bairro, pelos lugares que você tem passado à toa. Eu vim dizer para você que existe um propósito para Deus agir por intermédio de você em outras vidas. Talvez você vai me dizer, mas Deus agindo em outras vidas e a minha irmã? Eu encontro-me abatido, eu encontro-me desolado, eu encontro-me arruinado, eu encontro-me endividado, eu encontro-me de verdade sem saber o que fazer. Enquanto você é usado para curar outras pessoas, enquanto você é usado para curar outras pessoas, Deus cura você, Deus muda você de cenário. Você não é o que te aconteceu. Eu vim dizer para você que aquilo que te aconteceu não é o que você é. Deus havia feito uma aliança entre Jonatas e Davi, uma aliança de santidade, uma aliança de paz, uma aliança de amizade. Não tinha nada em duplo sentido, como dizem por aí que eles eram homossexuais, não. O amor que eles tinham era de um irmão para com outro. É como esse amor aqui nessa família do YouTube. O amor que eu tenho por vocês e o amor que vocês têm por mim. Um amor santo, um amor vindo do coração de Deus. Eu vim dizer para você que existe um Deus que sarou você, que curou você. Você pode não estar vendo, mas Deus tem curado. E tem áreas da sua vida que já foi totalmente organizada e você não está sabendo. Tem coisas que Deus faz ao nosso favor e você não está entendendo. Tem gente que Deus deixa até falar, só para trazer a confirmação que aquela pessoa não é aquilo que nós achávamos, é máscara que Deus arranca. Como que Deus arranca a máscara, irmã? Dando ousadia ao nosso inimigo, deixando o inimigo chegar no cenário que é nosso, deixando o inimigo falar com pessoas em situações que é nossa. Tem gente que precisa ver com os próprios olhos para entender que aquela pessoa não tem nada no coração de paz, não tem nada do coração de dar bom testemunho. Um dia, Davi e Jonatas fizeram uma aliança, dizendo que aquele que partisse, quem ficasse, cuidasse da casa, zelasse pelos seus. Então, Jonatas com seus mais dois irmãos e seu pai perderam a vida numa guerra. Sabe, meu amado, às vezes nós queremos seguir pessoas que Deus já não está mais no negócio, Deus já não tem mais contato com a pessoa, Deus já não quer mais saber de nada e nós queremos fazer aliança com quem Deus não está no negócio. E depois queremos cobrar Deus por algo que nos sucede. Deus olha para nós e fala, filho, filha, mas eu deixei todos os indícios que o homem era mau, que a prática era mau. Saul não era temente a Deus. Saul foi escolhido por Deus, como eu já disse em oportunidades passadas. Não quero falar sobre Saul, mas só para que você entenda o contexto. Saul foi intitulado rei pelo povo, porque o povo queria um rei. Só que Deus queria, de fato, era cuidar
era que o povo entendesse, que o povo navegasse na presença do Senhor, que o povo adentrasse nos átrios dos átrios, que o povo criasse uma intimidade com o próprio Deus. Lembra quando o Senhor descia e falava na viração do dia com Adão e Eva? Deus não queria por intermédio, Deus queria ser alguém que pudesse orientar. Tem hora que Deus quer ser algo na nossa vida sem pôr intermédio. E a gente insiste em trazer para o nosso cenário quem de fato nunca nem deveria ter entrado, porque tem coisas na nossa vida que jamais nós deveríamos ter aberto portas. Saul era uma vontade simplesmente, digamos assim, como eu sempre falo, uma vontade permissiva. Deus permitiu porque o povo insistiu. Mas Davi era uma escolha absoluta. Davi foi separado, Davi foi guardado, Davi foi treinado, assim como você e eu. Não fomos escolhidos por uma vontade de alguém. Nós fomos chamados, escolhidos, separados para um propósito vindo do altar de Deus. Então, Jonatas obviamente precisava estar no exército. Foi com seu pai, Jonatas perdeu a sua vida. Com mais 2 irmãos, Saul acabou tirando a própria vida. Tem gente que tá dando corda para situações que vai acabar com o ministério, que vai acabar com a família, que vai acabar com a empresa, que vai acabar com o financeiro, que vai acabar com a saúde, mas não tá conseguindo cortar laço, não tá conseguindo deixar para trás. Quer entrar no novo ciclo que Deus abriu, trazendo bagagens, trazendo peso, trazendo aquilo que Deus já não está no negócio. E família paga, porque a família de Jonatas, a família de Saul pagou. Porque Saul ia desorientado uma certa feita, Saul querendo saber sobre algo, foi numa hipnotisa, foi numa adivinhadora, foi numa cartomante, e pediu para que o espírito de Samuel aparecesse para lhe dar orientação. O homem era perdido, o homem era tão cego que ele atravessava fundos, atravessava muros, atravessava qualquer coisa para o eu dele ser enchido, para o ego dele ser enchido. A presença que faltava era a presença de Deus, e ele buscava em todos os lugares, mas ele não buscava a presença de Deus, porque Saul nunca quis dar ouvido a Deus. Ele queria dar ouvido ao título dele, ao querer dele, ao desejo da carne dele, ao desejo humano. Davi, por sua vez, não tinha coroa, mas tinha a presença. Agora Saul usava uma coroa, mas a presença, olha, tinha exército, tinha moradia, tinha palácio, mas não tinha presença. E eu não sei a que ponto você está perdendo a presença de Deus, mas volte do lugar que você achava que ia, ou até mesmo do lugar que você já esteja. Se a presença não for, faça igual Moisés. Se o Senhor não for, eu não vou. Se não cabe, Deus não me cabe. Se não cabe a palavra de Deus sobre mim, não me cabe. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Se Deus mandar a gente largar tudo e fazer o propósito dele, nós assim faremos. Porque nós vivemos para obedecer a Deus. Não obedecemos a homem. Respeitamos aos homens, sim. O que eu estou te dizendo é de ordem espiritual. Não te limites por aquilo que alguém disse ou por aquilo que você está vendo, porque o diabo, ele é sujo, ele é traíra, ele é sagaz. O diabo é sujo. Feche as brechas. Que brecha é essa? Essa do medo, da dúvida, porque por hora Deus vai nos dizer que ele não é filho do homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele diz assim, acaso eu falaria e não faria? Acaso eu falaria e não confirmaria? Aí o inimigo vem com uma cena, com um assunto, com um arrumadinho dele para contradizer aquilo que Deus outrora tinha dito ao nosso respeito. Daí a gente já começa a achar que Deus não vai fazer, que o coração do homem não vai mudar, que a situação não vai mudar, que a gente não vai sair deste buraco. Isso é o inimigo com os arrumadinhos dele. Mas querido, como eu sempre falo, joelho no chão e a cara no pó. Não tem Satanás no inferno e não tem ser humano na terra que bloqueia o que Deus tem para você. Davi precisava lembrar-se
do que ele havia prometido para Mefibosete. Ele precisava entender. Davi sabia o que era cuidar. Davi passou por assolações. Davi passou por circunstâncias que ele desobedeceu a Deus para satisfazer a vontade, como foi deitar com a mulher de Urias. Muitas das vezes a gente quer trazer para o nosso cenário aquilo que de fato não nos pertence. E Deus manda dizer para você fazendo aquilo que eu não estou, lhe trará consequências amargas, lhe trará vergonha, lhe trará em dor, porque nada ficará em oculto. O pecado de Davi foi posto para fora. O profeta Natã veio dizer a ele, contar uma história a ele, sabe? E ele disse, mas se alguém roubou isso, se alguém fez isso, tem que morrer, porque a gente, para colocar o dedo no rostinho do outro e condenar, nós somos fáceis. Agora, para colocar o dedinho no nosso rosto e julgar aquilo que nós estamos fazendo, queremos jogar para debaixo do tapete. Mas eu vim dizer para você que tem algo aí que debaixo do tapete não vai ficar, porque a verdade será revelada aos teus ouvidos, os teus olhos vão ver. Tem gente que vai ter que entender, que vai ter que se arrepender do que está fazendo, querendo tirar algo que é teu, com mentira, com calúnia, com falsidade. Tem gente que falsifica as coisas para te deixar de fora, e Deus está dizendo, o meu olho tudo vê, meu filho, meu olho tudo vê, minha filha, e eu estou bradando na terra para te tirar de um lugar. Não era esse contexto, não era nesse caminhar que eu queria ir, não foi isso que eu havia estudado, que eu havia feito um esboço, mas como eu sempre digo, a palavra aqui tem que sair da boca de Deus, não é da nossa boca. É da boca de Deus. Tem alguém que está pensando que você vai morrer nessa situação, mas Deus está dizendo, eu, como teu Deus, me lembrei de uma promessa que outrora fizera a você. Eu me lembrei, é Deus dizendo. Eu sei que Deus não esquece de nada, mas esse termo que a Bíblia usa, que o Senhor lembrou de Sara, visitou, esse termo é trazer à memória aquilo que precisa ser feito hoje, porque Deus não tem amnésia, Deus não esquece, mas é dar a palavra na tradução original, ela está dizendo que Deus trouxe algo, chamou algo para que este algo ocorresse, houvesse uma intervenção da parte dele para que o milagre fosse realizado. Então Davi lembrou-se da aliança que ele havia feito com Jonatas. Davi, aquele homem diligente, um rei que não negava nada, um rei que não negava tempo, que não negava confiança no Deus, um rei que por diversas vezes estava com o coração afligido pelos inimigos, e ele fazia um salmo, cantava ao Senhor. Na canção dele, ele abriu o coração, ele pedia para que Deus tomasse os inimigos dele na mão dele, assim como o próprio Absalão. Davi teve que sair, deixar teu trono, por causa de uma revolta, de uma intriga com o seu próprio filho, o filho querendo tomar o trono do pai. Eu vim dizer para você que aquilo que é teu não vai ser tomado. Absalão, por sua vez, acabou perdendo a vida mesmo, física mesmo, não perdeu só o território, porque tem gente, irmão, que Deus já disse que é para sair de cena, e ela insiste querendo tocar naquilo que é teu. Aí o negócio se estreita para o desobediente. Só que Davi lembrara do que havia feito. Só que em 2 Samuel, no capítulo 4, a Bíblia nos relata que quando Jonatas com seus irmãos e seu pai havia falecido, chegou na casa de Mefibosete, chegou na casa de Saul, que o rei havia morrido junto com sua família, junto com os 3 dos teus filhos. Obviamente, os outros soldados iam acabar para vir e aniquilar todos quanto tinha linhagem com o rei. Ia matar. Você precisa entender que tem hora que Deus nos tira de lugar para nos preservar. Mefibosete, se tivesse ficado no palácio e eles viessem matar a linhagem, Mefibosete teria perdido a vida. Só que a ama
por sua vez, pegou Mefibosete no colo e, ao correr com o menino de 5 anos, no desespero ela tropeçou e deixou ele cair. Tem hora que a gente deixa a situação cair, não é por maldade, irmão. É porque a gente não tem estrutura mais para segurar a nossa casa, segurar a nossa família, segurar o nosso ministério. Eu vou falar rasgado, tem hora que a gente não tem mais estrutura para segurar aquilo que saiu da boca de Deus. A gente olha para dentro da gente e fala: Pai, eu não tenho mais estrutura para carregar a tua promessa. A mulher não tinha. O menino veio a cair. Caindo, fraturou seus 2 pés, ficou aleijado. Agora sem pai, sem linhagem, ficou aleijado, ficou bloqueado, ficou delimitado. O que antes ele podia fazer, hoje ele não faz. Tem hora que a gente fica deficiente, a gente já não se sustenta sobre os pés, ou seja, a gente já não tem o controle da situação sobre as próprias mãos. Mefibosete só tinha 5 anos. Talvez a sua caminhada com Cristo começou ontem e a luta, você fala: pai, eu sou novo na fé, mas é tanta luta que eu acho que eu não vou conseguir passar. Ei, Deus te escondeu numa terra de esquecimento, numa terra onde só tinha gente miserável mesmo, gente necessitado. É verdade, Mefibosete foi para Lodebar, só que em Lodebar tinha uma casa de Maquir. Eu vim dizer para você que no lugar que você está, existe um Maquir que está a cuidar de você. Deus sempre vai levantar alguém para cuidar da gente quando a gente já não tiver mais o controle. A história, os historiadores vão dizer que por sua vez a ama veio a falecer. E Mefibosete ficou na casa de Maquir. Tudo que Mefibosete tinha, tudo aquilo que lembrava a casa, que lembrava os pais, que lembrava o palácio, que lembrava o momento de paz, de gozo, de alegria, agora havia ficado na casa de um estranho. É assim que você e eu nos sentimos em situações quando nós olhamos, nós já não temos mais o cheiro da casa, o afago da família, nós já não temos mais aquela comunhão com os irmãos em Cristo. Parece que tudo que nós colocamos à mão torna-se em Lodebar. Mas eu vim dizer para você que quando Deus está comigo, quando Deus está com você no meio desta prova, sempre Deus vai levantar um Maquir. Deus sempre vai abrir uma porta, por mais simples que ela seja. E Mefibosete, por sua vez, casou-se, teve um filho, ele continuou a vida. Eu sei que talvez o coraçãozinho dele ficava pensando: quando eu era pequeno eu morava num palácio, eu tinha condições, eu tinha empregados ao meu favor. Agora estou aqui jogado, sem condições para dar o melhor para minha esposa, sem dar o melhor para o meu filho, porque é assim que a gente pensa. Pai, outrora minhas finanças eram boas, a minha casa era cheia dos meus familiares, outrora tinha festa, tinha alegria, tinha os momentos de guerra, mas tínhamos momentos de paz também. Agora, Senhor, estou esquecido, estou jogado, estou totalmente à beirada do caminho. Eu vim dizer para você que Deus abriu uma casa de Maquir para cuidar até hoje de você, porque agora o rei chamado Senhor Jesus Cristo mandou te chamar. Davi, lembrando-se da aliança que havia feito, ele mandou chamar Ziba. Ziba havia ficado cuidando da casa de Saul, do palácio, digamos assim, de tudo que era bom, de tudo que era farto. Tem alguém que está cuidando de algo, mas esse algo não é da pessoa, é teu. Manda Deus dizer para você: eu até permito cuidar, eu até permiti ficar perto, mas eu vim dizer para você: hoje não mais ficará. Hoje colocarei uma barreira. Hoje arrancarei máscara. Hoje colocarei algo definitivo que essa pessoa vai ter que entender que o lugar que ela está não é dela por herança. Então, quando o rei mandou chamar alguém que pudesse falar se havia alguém na casa de Saul que ele pudesse honrar, no capítulo 9 de 2 Samuel, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há alguém que ficasse na casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba.
E o chamaram que viessem a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. Veio mansinho, tem gente que vem mansinho, vem com um pezinho de carneirinho, mas por trás é um lobo, é um mentiroso, tá doido pra arrumar uma situação pra te tirar de cena. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Começou a colocar defeito, mostrar defeito. Tem gente que poderia falar de você em lugares, mas mostra o teu defeito, mostra aquilo que aconteceu, mostra aquilo que ocorreu. Daí você começa a pensar: é mesmo, aconteceu isso, mas ele é aleijado, mas falta isso. Só que Davi tinha o olhar do rei. O rei Jesus tem olhar, meu querido, minha querida, diferente do olhar do homem, diferente do olhar da mulher. O rei não tinha perguntado se ele era aleijado, o que estava faltando para ele queria saber se havia alguém. O que Jesus está dizendo é: eu não quero saber teus defeitos, meu filho, porque eu te conheço de perto. Eu quero saber sobre você. Eu vim saber sobre você para arrumar a tua casa, para devolver aquilo que é teu por herança. Escreva aí nos comentários: Deus hoje está devolvendo o que é meu por herança. Eita, Deus forte. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Rei, em Lodebar, lá onde vão os que não são aceitos pela realeza, que não tem amizade, que não tem influência. Só que lá em Lodebar, Deus tinha levantado e preparado uma casa para cuidar de Mefibosete. Na Lodebar que você tá, Deus preparou até aqui alguém para cuidar de você. Foi verdade ou não foi verdade? Até aqui você foi cuidado por uma casa de Maquir, só que Deus manda dizer para você: até aqui, filho, porque agora tu vais voltar para o lugar que é teu por herança, que é teu por direito. Grava isso, grava essa mensagem. E vindo Mefibosete, disse-lhe, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra. E inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete? E ele disse: eis-me aqui. Davi perguntou: você é o Mefibosete? Ele disse: eis-me aqui. Homem simples, eis-me aqui. Ele não ousou e dizer: sou eu, filho do rei. Não, não. Ele só disse: eis-me aqui. O que você vai dizer para Jesus é: eis-me aqui, porque Jesus te chama por nome hoje. Você vai dizer ao rei Jesus: eis-me aqui. Eu sei que você vai olhar para você como Mefibosete olhou para dentro dele e disse: como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai reverter? Não tenho condição financeira, já perdi, já assinei o divórcio, já fechei meu comércio. Você vai dizer isso? Mefibosete também se sentiu assim. Disse-lhe Davi: não temas, porque eu de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. Tudo que é teu por herança será restituído. O rei disse ao menino: e teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Davi estava dizendo: você vai tomar posse de tudo que é teu, e a partir de hoje tu comerás a minha mesa. Jesus está dizendo para alguém aqui: você perdeu família, você perdeu relacionamento, você perdeu posição dentro da tua igreja, você perdeu posicionamento financeiro, está sendo uma vergonha, está vivendo uma terra de escassez, de miséria. Deus está dizendo: olha, eu vou devolver tudo que é teu por herança, e a partir de hoje tu comerás a minha mesa. Ou seja, hoje, a partir de hoje, você terá liberdade, meu filho, minha filha, de contar comigo, de abrir teu coração comigo e de viver as promessas que outrora eu, como Deus, havia feito. Davi, como homem que foi adúltero, que tinha sangue na mão, que escondia-se muitas vezes, não é isso? Da verdade de Deus, numerou o povo, porque Satanás incitou no coração dele que ele deveria numerar o povo. Ele não numerou para fazer censo, ele numerou porque ele se sentiu grande. A terra sentiu o peso da mão de Deus,
pela desobediência de Davi. Eu vim dizer para você que um homem falho, sujeito a falhas, assim como você e eu, não se esqueceu de uma aliança, de uma promessa. Você acha que o Deus justo, fiel, puro, santo, vai se esquecer de uma promessa que outrora ele havia aberto a própria boca e dito ao teu respeito? Não vai. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto como... Você disse isso. Ele disse, então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Talvez você está dizendo: Deus, mas quem sou eu para cuidar deste grande ministério? Quem sou eu para cuidar desta família? Quem sou eu, Senhor, para cuidar desta empresa? Quem sou eu para cuidar dos teus projetos? Mefibosete estava se sentindo um aleijado mesmo, do jeito que Ziba havia dito. Porque a história aqui vai sempre relatar que Ziba sempre quis queimar o filme de Mefibosete. Eu vim dizer para você que alguém contou uma mentira, que alguém abriu uma boca, que alguém disse que foi usado por Deus, mas não está sendo usado por Deus coisa nenhuma. Tá sendo usado pela inveja, pelo espírito ganancioso, pelo espírito da mentira, igual Ziba. Deus vai arrancar a máscara de alguém que está dizendo que é Deus que está falando, quando Deus já partiu do coração dessa pessoa. Tá mais para Saul do que para Davi, e Deus vai revelar. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele falar ao teu coração, aquilo que ele decretara sobre a tua vida. Eita, Deus é forte. É forte. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Trocando para miúdo, aquilo que você tem cuidado, você vai devolver para a mão do menino. Querido, trabalhar-lhe-eis, pois, a terra, tu e teus filhos. Olha só. E teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu servo tenha pão a que comer. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Tinha gente demais para trabalhar para o Mefibosete. Eu vim dizer para você que teve alguém que estava cuidando daquilo que era teu, achando que ia ficar. E Deus está dizendo: não vai ficar. Cuidou, né? Cuidou. Tava até ganhando território, porque o homem tinha muitos filhos e muitos servos. Agora Deus foi lá e virou o jogo, virou a mesa. Deus disse: não, você cuidou como se fosse teu, né? Mas não é teu, vai devolver para Mefibosete. Tem algo aí que estava sendo cuidado como se fosse da pessoa. Deus manda dizer para você: não é dela, não é dele, não vai ficar na mão de enganador, não vai ficar na mão de Ziba, vai voltar para a palma da tua mão. Haverá uma restituição. Eita Deus, quando Deus restitui, Ele tem o poder de restaurar sentimento, Ele tem poder de restaurar pensamento, Ele tem poder de restaurar alianças. Eu vim dizer para alguém aqui que vai ficar com cara de ué quando vê o tamanho da tua bênção, e eu tô pouco ligando para isso. Eu quero que Deus prospere o teu caminho, eu quero que Deus faça florescer aquilo que outrora não tinha vida na tua vida, na tua casa. Eu quero sim que os céus abram-se e derrama aquilo que é de Deus para a tua vida, mas aquilo que não for de Deus para a tua vida vai bater em retirada, vai precisar entender que Deus tem um controle da tua casa e de tudo que é teu. Eita Deus! E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda seu servo, assim seu servo fará. Porém Mefibosete comerá à mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete, exterminador da vergonha. Esse é o sentido da palavra, do nome do menino. Eu vim dizer para você que você está exterminando, com a autoridade que o rei te deu hoje,
toda a vergonha que lhe sucedeu, passado. E morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo, sim, de ambos os pés. A Bíblia deixa claro que a Bíblia vai deixar claro que ele era coxo, ele tinha defeito. Eu vim dizer para você que quando Davi lembrou-se da promessa, Davi era um homem falho. Eu disse para você porque no capítulo à frente, nas situações à frente, vai nos contar do adultério de Davi, vai contar de muitas coisas, de brigas familiares. Eu vim dizer para você que na imperfeição de Davi, Deus não deixou de honrar quem tinha que ser honrado por herança. Davi era um homem que cometeu muitas coisas erradas, desagradou ao Senhor, mas ele era um homem também que ele ajoelhava-se e pedia perdão, arrependia-se do seu mau caminho, diferente de Saul. Eu vim dizer para você que você tem duas escolhas nesse dia de hoje: ou ser o rei Davi, ou tomar a atitude de ser um rei Saul. Rei Saul tinha coroa, não tinha presença. Davi já não tinha coroa, mas a presença já caminhava com o menino. Eu vim dizer para você que Mefibosete, Deus abriu uma casa em Lodebar, de um homem chamado Maquir, ou seja, Deus escondeu. Diz a história que ele tinha de 25 a 30 anos quando o rei mandou chamá-lo. E ele caiu do colo de sua ama com 5 anos. Então, se ele tinha 30, passou-se 25 anos em Lodebar, 25 anos esquecido, 25 anos longe daquilo que era dele por herança. Eu não sei quanto tempo você está longe dessa situação, da tua casa, da tua família, da pessoa que você ama. Eu não sei. Se é de Deus para a tua vida, vai prevalecer. Se não for, glória a Deus, a gente vai deixar que parta. Podemos sentir uma tristeza no primeiro momento, mas a gente não vai ficar prostrado diante de uma situação só porque algo não saiu do jeito que a gente queria. Vai sair do jeito que Deus quer. Deus quis tirar Mefibosete de dentro de Lodebar, uma terra de esquecimento, uma terra onde todos que não podiam, que não tinham, iam, mas eles não deixavam de dar continuidade à vida. Maquir vivia dentro de Lodebar, também uma cidade aonde tinha pessoas que não tinham condições, que era esculachada, que era escurrada, que era jogada pela sociedade. Só que Maquir não deixou de abençoar, Maquir não deixou de viver, Maquir não deixou de ser um homem segundo o coração também do Pai. Como assim, irmã? Segundo fazer e praticar a bondade. Ele não foi chamado segundo o coração de Deus como o rei Davi, mas ele agia segundo a vontade do Pai. Você nessa situação, olha para você dentro dessa terra de Lodebar, de esquecimento, onde pessoas tinham tudo para ter tirado você, melhor dizendo, onde nem precisava você ter entrado, por causa de uma mentira, de um levante, de uma fofoca, por causa de alguém que passou a perna em você, você passou a depender dessa situação porque alguém fez um arrumadinho, alguém fez algo que você sofreu consequências, como Mefibosete sofreu consequências. Mefibosete sofreu consequências porque seu avô era arrogante, o avô colocou a casa toda para cair. E Mefibosete pagou a conta. Talvez aquela pessoa que fez um juramento de uma aliança, que seria um servo diligente, que seria um esposo diligente, um noivo diligente, cuidador, te abandonou no meio do caminho. Hoje você enfrenta uma situação que não é tua, foi alguém que te jogou e você está dizendo, estou esquecido, e Deus está dizendo, você está na terra sim de esquecimento, mas eu não te esqueci não, porque até aqui eu te guardei, porque até aqui eu te livrei, eu levantei uma Maquir para cuidar de você, e você está continuando. Mefibosete casou-se, Mefibosete teve um filho, ele deu continuidade. Ele não viveu o que estava escrito na história para ele, concordo? Mas ele também não ficou
jogado de canto, sem viver, sem os afazeres. Até aqui você trabalhou, até aqui você congregou, até aqui você estudou, até aqui você passeou, até aqui você fez tanta coisa, mesmo estando em Lodebar. Só que Deus manda dizer: a terra de esquecimento acabou, porque hoje você extermina, filho. Hoje você extermina, filha, essa situação de vergonha e de dor. Deus manda dizer para alguém aqui hoje: prepara a caneta, que você vai assinar grandes contratos. Alguém vai ter que entender que estava cuidando da tua bênção. Não estava cuidando da bênção dele, não estava cuidando da bênção dela. É a tua bênção que alguém está cuidando. E Deus manda dizer para você: você vai assentar na minha mesa. Ou seja, você estará no lugar que eu abri a boca, que eu levantei meus servos, que eu confirmei diante da palavra quando você leu, que eu confirmei diante deste vídeo que você está assistindo, que a promessa é tua, que o homem é teu, que a mulher é tua, que a casa é tua, que a empresa é tua, que as finanças é tua. Eu prometi e eu vou cumprir. Alguém vai ter que entender que vai ter que te chamar para devolver o que é teu por herança. Alguém vai ter que entender que o que foi arrumado, foi arranjado, não serviu de nada. Mas lá na frente, Ziba de novo vai inventar uma mentira. Davi volta, fica chateado com Mefibosete. Mefibosete fala para ele: não, rei, o Ziba não me avisou, ele me enganou. Tem gente que está sendo enganado por alguém há muito tempo. Tá sempre, quando você está perto da tua bênção, alguém vem, conta uma mentira, alguém vem, fala alguma coisa. Tem gente que fala que até Deus mandou falar, para poder lubridiar, para poder deixar a pessoa encantada, para deixar a pessoa confusa. Deus manda dizer: hoje eu coloco por terra toda a confusão. Tudo aquilo que bloqueava o que é teu, hoje é Deus dizendo para alguém aqui: hoje Deus coloca por terra tudo aquilo que é teu por herança. Você, saindo de Lodebar, prepare-se, porque tudo que é teu voltará para a palma da tua mão. Tem coisa boa chegando no meio dessa situação. Você tem limites, assim como Mefibosete tinha limites, era coxo de ambos os pés. Assim como Ziba declarou, a Bíblia também declara, ela fala: não, tá certo, ele era assim, coxo de ambos os pés, mas ele não deixou de viver as promessas do Eterno. Coloca a mão sobre a tua cabeça e fala: Pai, eu sei que eu tenho limitações, Pai, eu sei que o medo quer me consumir, eu sei que às vezes a afronta, Pai, do inimigo, a mentira do inimigo tem sido maior do que minha fé. Pai, eu sei das minhas limitações, mas hoje o Rei Jesus mandou me chamar, e contra o Rei não há quem possa impedir, não há quem possa aniquilar. A palavra de Deus que foi liberada ao meu favor declara nos comentários com seu assim seja, com seu amém, com eu tomo posse, com eu creio. Essa palavra é para mim. Querido, alguém vai ter que entender que até aqui contaram mentira ao teu respeito, mas hoje você sai de Lodebar e vai comer à mesa, sentado juntamente com Cristo, o que é teu por herança. Tem muita coisa boa chegando, somente creia.